Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Nós vivemos não só do alimento, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Não é de quase toda palavra, mas de todas. Os salvos que hão de herdar a salvação têm de obedecer a palavra de Deus de acordo com as suas forças, com o seu entendimento. É claro que Deus não vai exigir de uma pessoa uma coisa que ela ainda não conhece. Ou ela, agora, se as pessoas negligenciar a conhecer a palavra e não conhece por negligências, por falta de interesse, por falta de amor, por rejeitar a oportunidade, aí essas pessoas vão ser punidas também, como rejeição da verdade. Porque muitas pessoas vivem na mentira porque nunca teve interesse em conhecer a verdade. A verdade chegou às mãos dessas pessoas, mas elas, por falta de interesse, por amor ao mundo, não quis. É comparada à semente que caiu à beira do caminho, os outros pisaram a semente. É também comparada à semente que caiu num terreno pedregoso. A semente começou a germinar, mas não teve forças para crescer. Depois que caiu entre os espinhos sufocaram. Isso quer dizer que a palavra chega no coração, mas as pessoas não têm interesse, não amam a verdade. Essas pessoas não vão ter como se salvar. E existe também aquelas pessoas que aceitam só aquilo que interessa. É o caso, a pessoa, Deus deu o talento, mas as pessoas não interessou naquilo que não agradou a ela. Agradou aquilo que agradou, elas aceitaram, mas aquilo que elas não agradaram, elas rejeitaram. É o caso aqui que eu posso de falar do primeiro mandamento. Deus deu os 10 mandamentos, os adventistas aceitaram 9. Mas quando chegou no primeiro, eles não gostaram. Eles não gostaram do primeiro mandamento. Não interessou, achou difícil, achou que ia tirar os interesses deles, porque eles colocaram a doutrina da Trindade, em vez de querer servir a um único Deus, o Pai, eles querem também servir o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Em vez de eles querer servir o Filho de Deus, não, eles querem servir o Deus Filho. Em vez de eles crerem que o Espírito Santo é o Espírito de Deus, o poder de Deus, eles também não quis. Eles querem que o Espírito Santo seja uma pessoa e um Deus. Então aí quando chega aí, como que Deus vai fazer com essas pessoas? Se eu estudo a Bíblia, vejo lá que o Senhor Jesus é o Filho de Deus, e eu quero que Ele seja Deus também, o que Deus pode fazer para mim? Se eu não tenho a humildade de aceitar que Ele é o Filho de Deus, e não um outro Deus. E se a pessoa também vê lá escrito que o Espírito Santo é o poder de Deus, é o Espírito de Deus, poder de Deus, e a pessoa quer colocar ele como uma pessoa, como um terceiro Deus, também não tem como se salvar, não. Porque a pessoa está querendo a mentira, não está querendo a verdade. Se Deus nos mostrou no primeiro mandamento, que está lá, não terás outros deuses diante de mim, e nós ainda insistimos em querer aceitar que existe 3 deuses, além do Pai, existem mais 2 deuses paralelos, acompanhando Ele, dividindo o trono dele. Deus não vai dividir o trono dele com ninguém. Ele não vai dividir o trono dele com ninguém. Ele é o dono do trono, ele que criou todas as coisas. Ele não vai dividir o trono dele com o filho dele e nem
e muito menos com o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é o poder de Deus. Então, as pessoas aí ficam aí querendo servir um Deus que não existe, dois deuses que não existem, negando o texto da Bíblia. Essas pessoas não vivem de toda a palavra que sai da boca de Deus. Estão aí fazendo guerra contra o Senhor Deus. Isso é muito grave.